Olá, bom dia. Estamos na Semana Santa. Como todo mundo sabe, a Semana Santa é a celebração da Paixão de Cristo. Ela é uma data móvel, mas que todos os anos move a nossa fé, renova a nossa fé. E parece que todo ano ela é nova de novo. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar um pouquinho mais sobre esse ritual, que não é da Igreja Católica, é de todos os cristãos, foi o padre Raimson Dutra, que é da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Coroadinho. Bom dia, padre. Bom dia. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, podermos conversar um pouco sobre esse momento que é o ápice da fé cristã e de forma muito especial para nós católicos. Pois é, a gente pensa assim, a Semana Santa acontece todos os anos. Sim, senhora. Todos os anos. Todos os anos ela tem a mesma emoção? Não tem como medir. O que eu posso dizer para a senhora é que a gente acaba se renovando, né? Celebrar o Domingo de Ramos, por exemplo, onde nós começamos a pensar esse sacrifício de Cristo, é muito emocionante. Cada ano é de uma forma, o que a gente sente, a experiência pessoal diferencia muito. Mas a gente, por mais que a gente saiba o que vai acontecer, a gente sabe... Né? E a gente vê hoje, esse ano, muitos memes na internet com relação aos ramos, né? E parece que o pessoal espera muito o Domingo de Ramos. Pois é, né? O que a gente vê mais na internet, as pessoas com ramo na mão. Isso. É a simbologia da coisa que continua viva, né? Pois é. Para aquela época, quando Jesus chega a Jerusalém, esses ramos representavam a vitória. Então, os grandes campeões olímpicos, eles recebiam esses ramos de palmeiras como vitoriosos. Agora, a senhora imagina, o povo mais pobre, o povo mais excluído, olhando Jesus entrando montado num jumento e todos levantando seus ramos, colocando no chão para Jesus passar e cantando Hosana ao filho de Davi. Pois é, aí vem uma outra simbologia, né? Quer dizer, ele veio para todo mundo. Sim, senhora. Ele não veio para mostrar que ele era rei, que ele era filho de Deus. Ele veio para mostrar que ele era um de nós também. Isso. E a humanidade de Cristo é uma das perspectivas muito importantes dessa época. Jesus Cristo, segundo a nossa fé, era 100% Deus e 100% homem. E como homem, por ter assumido a nossa humanidade, a nossa pele, a nossa carne, o nosso sangue, ele sofreu as mesmas dores, o mesmo sofrimento, as mesmas angústias e tudo o que nós passamos, com exceção do pecado. E essa humanidade dele nos leva a uma emoção muito mais forte, porque a gente consegue compreender que Deus se rebaixou ao ponto de assumir as mesmas dores da gente. E essa semana também é sobre isso, sobre como essa humanidade está do nosso lado, nas dores, no sofrimento, na angústia e, claro, na felicidade da ressurreição. Parece que a gente passa o ano todinho sem pensar nisso, né? Nesse sacrifício de Cristo, em tudo que ele fez para salvar a nossa alma. Mas quando vai se aproximando a Semana Santa, parece é tipo o espírito do Natal. Sim, não é? sim. Vai chegando, vai tomando conta da gente, a gente vai ficando mais sei lá, mais melancólico. É um clima diferente. É um clima diferente. Ele sempre provoca esse clima diferente, seja em cristão, seja quem é católico, seja quem é evangélico, sempre vai provocar essa mesma sensação, né? Sim, eu acredito porque a gente começa a pensar mais fortemente em Jesus. A Quaresma está aí para isso. A Quaresma é um tempo em que nós olhamos para nós mesmos, para como nossos pecados incidem na nossa vida e na vida da sociedade. E essa reflexão nos ajuda nesse processo de conversão. Cristo, assumindo a nossa carne, ele pôde nos redimir completamente, né? E esse sacrifício é para isso, para nos redimir. E aí a gente começa a lembrar dessas coisas. A senhora disse uma coisa importante. Parece que durante o ano muitas pessoas esquecem do sacrifício de Jesus Cristo. E quanto é importante, né? E quanto é bonito. Eu lamento, inclusive, que hoje em dia nós perdemos alguns costumes, né? Eu não sou tão novo, né? Eu já tenho 41 anos e eu lembro antigamente, no início dos anos 90, poucas pessoas trabalhavam na quinta, na sexta, no sábado, no domingo do santo. A Semana Santa era quase todo feriado. Sexta-feira a gente fica caladinho. Em silêncio, nem varrer a casa podia. Nem varrer a casa. Tinha que tomar bênção de joelhos. E aí a gente parece que
a modernidade tem se esforçado para destruir essas tradições que acabam se tornando bons valores para o crescimento pessoal e espiritual das pessoas. Pois é, a gente tem um advento da modernidade, das redes sociais, do conhecimento rápido, da informação que gira sem parar. E da desinformação e também. E da desinformação que gira sem parar. Isso, de alguma forma, fez com que a igreja, e aí eu falo igreja de uma forma geral, perdesse algum desses rituais, ou esses rituais perdessem um pouco a importância? Eu não diria que eles perderam a importância, mas nós temos hoje uma sociedade muito voltada para a questão do lucro, e do lucro rápido, né? A vida está muito rápida. Eu não sei se a senhora vai lembrar, mas há uns 30 anos atrás, mais ou menos, poucas pessoas trabalhavam domingo. Hoje, é difícil achar alguém que não trabalhe domingo, né? Então, na verdade, o cotidiano que tem acontecido, essa necessidade que o mundo tem cada vez mais de produzir, estão esquecendo de coisas importantes, do descanso, das bênçãos que a gente dá, que a gente recebe, de tradições que eram muito cotidianas, que eram corriqueiras e que faziam bem para a alma e também para o corpo, né? E, infelizmente, nós temos comprado muito esse jeito de viver muito rápido, de não parar para apreciar a vida como ela é e não dar mais essa vazão a esses valores tão bonitos que nós estamos perdendo a pouco. Agora, deixa eu ser papel aqui do advogado contra, né? Também porque se a gente parar, a gente fica para trás, viu? Mas é justamente o que nós estamos dizendo, né? Existe hoje uma questão de competição muito grande no nosso mundo, infelizmente. Muitas pessoas veem as outras pessoas como competidores, como inimigos. Sempre. E aí Cristo vê diferente, né? Cristo sempre vai olhar para o outro como um irmão, como alguém para dar as mãos, para caminhar juntos. A nossa igreja, Papa Francisco, por exemplo, saudoso, ele falava de uma economia de Francisco e Clara, onde nós podemos nos dar as mãos e crescermos todos juntos, sem precisar da competição, olhar o valor do outro, todos são dignos, todos são filhos de Deus, todos têm que ter uma dignidade humana, né? E isso ajudaria muito também na recuperação dessas tradições, de pensar como é bonita a Semana Santa em cada dia. Hoje já é Segunda-feira Santa. Nós temos a Semana Santa inteira para vivenciar cada momento desse sacrifício de Jesus, da sua ressurreição. E às vezes a gente perde, porque a gente não consegue parar. O senhor diria que ao longo do tempo a gente está perdendo um pouco esses rituais? Daqui a pouco eles vão se dissolvendo no dia a dia, como se eles fizessem parte de um dia comum e não de uma data especial? A resposta a gente vai ter no segundo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo, é só o tempo de a gente tomar um café e voltar para continuar conversando, tá? Já estamos de volta conversando aqui sobre a Semana Santa, todos os rituais que cercam essa semana especial que é esperado por todos os cristãos e por todas as pessoas, seja lá por que motivo for, a gente sempre espera a Semana Santa. Eu estou conversando aqui com o padre Jaimson Dutra, que é da paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Coroadinho. Eu terminei o segundo bloco perguntando se ao longo do tempo a gente foi perdendo um pouco desses rituais, ou se esses rituais que a gente cultivava com tanto cuidado lá atrás, eles foram perdendo a importância, se diluindo nesse dia a dia corrido da gente. Eu não acredito que eles vão se perder. A tradição da igreja já tem mais de 2000 anos e ela é a igreja de Cristo. Então, por ser a igreja de Cristo, o mundo não vai conseguir retirar dela esse valor maravilhoso que é o sacrifício de nosso Senhor. Mas o que pode acontecer é, como nós estamos vendo já em algumas partes do mundo, muitas pessoas estão deixando a fé. Eu não digo só a fé católica, mas a fé desse Deus que é Criador, que mandou o seu Filho único ao mundo para que todo aquele que nele creia possa encontrar a redenção e a vida eterna. E aí essa perda de uma ligação, de uma religião, isso pode mudar as pessoas, mas não o rito em si. O rito vai continuar. Nós temos tido movimentos hoje, se a senhora for olhar, hoje parece, não gosto de dizer essa palavra, mas parece que a igreja voltou à moda. Voltou à moda, Eu não gosto dessa palavra. Mas é mais ou menos isso mesmo. Então nós temos muitos padres na internet que estão fazendo um trabalho muito bonito de evangelização, e as pessoas parece que estão se reencontrando nessa espiritualidade cristã,
né? E isso é muito bonito, né? E isso também pode ajudar a transformar o mundo. Então eu lhe digo, os ritos não se perderão, o seu sentido não se perderá, mas a gente sabe que ainda vivemos um mundo que muita gente tem abandonado a religião, seja por qualquer motivo que ela escolha, que aí é uma escolha pessoal, mas muitas pessoas têm abandonado. Mas para mim o problema mesmo são quando nós cristãos não fazemos aquilo que pregamos, né? Isso colabora para que o mundo não seja o sonho de Deus. É verdade. A gente faz de conta que acredita e faz o que não pensa. Isso. Mas eu falo assim naqueles rituais, padre, aqueles rituais bem basiquinhos, tipo assim, na sexta-feira a gente não pode comer carne, na sexta-feira a gente tem que comer o peixe, na quinta a gente tem que fazer isso, tem que fazer o jejum, tem que fazer... Com a modernidade, as coisas mudaram um pouquinho. Sim, sim. A carne, que antes poderia ser uma opção mais viável, mais barata, ela se transformou numa outra coisa. O peixe, se a gente for atrás do peixe, ele cresceu tanto o preço que ele fica quase impossível de estar na mesa de todo mundo para cumprir aquele ritual que a gente gostaria de cumprir. Esses pequenos detalhes, vamos dizer assim, eles não fazendo parte desse ritual da Semana Santa, de alguma forma a gente está fora do processo? Bom, eu vou lhe dar o exemplo, por exemplo, do jejum. O jejum é uma prática ideal para essa época de quaresma, preparação para a Semana Santa. Mas a igreja não recomenda o jejum para todos, porque o jejum ele depende também da sua saúde física. Se você é uma pessoa que tem alguns problemas de saúde, você não pode fazer jejum. Então, a mesma coisa acontece com a questão do peixe. Na sexta-feira, durante toda a quaresma, o ideal é que a gente se abstenha de carne. Mas pela condição da pessoa, se ela não consegue, porque o peixe realmente pode estar mais caro, a igreja não vai... É que ele pode, ele está. Pois é, está mais caro. Tá mais caro. Então, assim, a igreja não vai excluir as pessoas que não conseguem fazer... café. Obrigado. Não vai excluir as pessoas que não podem fazer essa abstinência justamente por causa da condição financeira. Uma das grandes diferenças que Cristo traz na sua pregação é quando ele proclama que ele foi enviado por Deus, lendo o livro de Isaías, para proclamar o evangelho aos pobres. Então Jesus olha para os pobres que não eram olhados, né? Então ele entende a sua condição, entende como é que é a vida, e a igreja é o mesmo. A nossa igreja, ela tem uma opção preferencial pelos pobres. Isso. Então a gente compreende a sua condição e sabe muito bem que eles nem todos vão poder conseguir, fazer abstinência de carne nesse momento, e por isso, mas isso não vai excluí-los. Não vai excluí-los deste ritual, não né? Vai, não. Agora tem, por exemplo, a bênção, a gente perdeu em muitos lugares, de pedir a bênção ao padrinho, à madrinha. Não, acho que isso ainda existe. Existe, mas eu sinto mais fraco em alguns lugares. Aqui na cidade, por exemplo, às vezes a gente tem que ficar dizendo ao povo, olha, não deixem de pedir bênção aos seus padrinhos. Sempre que eu faço algum batizado, eu sempre digo isso, né? No final do rito, a gente pede que os padrinhos e os pais abençoem seus afilhados pela primeira vez. Mas tem muita gente que acabou crescendo, se afastou da igreja e não ensinou isso para os filhos. Que eles nem sabem mais quem são os sabem padrinhos, isso. é verdade. E o jovem padre, hoje, como ele participa desse processo? Eu acho que a gente viu ao longo do tempo essa reaproximação da juventude dentro da igreja. Sim. Essa participação maior. Eu acho muito bonito de ver isso. Então, o jovem, de alguma forma, também ele está despertando para essa necessidade de aproximação da fé, seja lá do jeito que ele acreditar. Vou lhe dar o exemplo da Igreja Católica, né? Hoje, nós, graças a Deus, muitos jovens estão se reaproximando. Mas quando a gente vai procurar dados no mesmo, ainda é um número pequeno. Infelizmente, nos nossos bairros aqui em São Luís, a quantidade de jovens ainda que não está na igreja, seja católica ou evangélica, ainda é muito maior. Mas tem muitos jovens hoje que eles não apenas estão na igreja fazendo o trabalho, se ligando espiritualmente com Deus, mas também eles convidam lá um amiguinho que eles gostam, olha, vamos lá. E nem sempre o convite dá certo, mas quando dá é uma graça muito grande. E nós temos movimentos muito fortes hoje com a juventude. A gente veio, foi canonizado ano passado
2 novos santos jovens. São Giorgio Frassati, mas ele tem um outro nomezinho que eu nunca consigo lembrar, e São Carlos Acutis. E são jovens que têm um apelo juvenil. O Carlos Acutis era um jovem da internet, e o Giorgio Frassati era esportista, foi para a Primeira Guerra Mundial. Eles dois têm estilos diferentes, são jovens e se completam na forma espiritual de ser. E eles têm arrebanhado muitos jovens para a igreja. Uma boa utilização das redes sociais. Sim, uma boa utilização das redes sociais. Isso tem estimulado. A gente vê hoje muitos jovens que fazem postagens bonitas, como nós falamos agora. Quantos jovens a gente viu postagens sobre como vai ser o Domingo de Ramos? Exatamente. E também a encenação dos espetáculos que a gente tem visto, que a gente tinha muito, por exemplo, a gente tinha o Anjo da Guarda, que era o tradicional, tinha o de Caxias, que era tradicional, mas hoje a gente já vê ele se espalhando por muitos municípios, né? Sim. Muitos municípios já fazem essa celebração teatral que de alguma forma junta a cidade nesse processo. Junta, tem não só as cidades, aqui na ilha também, muitas paróquias hoje não apenas rezam a Via Sacra, elas rezam de forma teatralizada, encenam, é muito bonito. Eu gosto até de chamar a atenção para uma que eu vi em loco, a outra que eu sempre vejo, porque ainda não pude ver pessoalmente, que é a encenação que tem na paróquia de Cachoeira Grande, né? Nossa Senhora da Conceição, e uma encenação que tem em Rosário, na cidade de Rosário aqui, que também é muito bonita. São 2 cidades aqui próximas, né? E que têm encenações muito bonitas e fazem na Sexta-feira Santa. Pois é, eu acho muito interessante esse movimento de reavivar esses espetáculos, em vez de guardar os espetáculos grandiosos, como o da Via Sacra do Grita, que a gente já conhece, já sabe que é maravilhoso, tem o de Nova Jerusalém, mas são coisas assim já tradicionais. Mas quando a gente vê o nascimento de novos projetos, a gente fica mais animado, não é isso? E geralmente com jovens. Exatamente, geralmente com jovens. Né? E é tão bonito ver o empenho deles preparando. Ontem mesmo eu fui visitar meus pais e próximo à casa dos meus pais nós temos a comunidade católica Ebenezer. E eles fazem o espetáculo teatral da Paixão de Cristo, que vai ser encenado dia 26 de abril no Teatro João do Vale. E é muito bonito o espetáculo deles, é muito bonito mesmo. E aí eu fui lá onde eles, dei um alô, fiz um abraço e vi eles ensaiando. E já estou ansioso para ir. Já está ansioso para ir. Pois eu acho muito bonito esse movimento de reavivação desses espetáculos. É uma forma de manter viva a tradição. A tradição ela não vai morrer porque a gente deixou de fazer, né? Isso, mas ela vai morrer se a gente esquecer dela, né? Sim. Então, eu acho que à medida em que ela vai crescendo, ela vai chamando novas pessoas, a gente tem a possibilidade de renovação de tudo isso, né? É verdade. Só uma última pergunta, sexta-feira a gente pode comer carne? Olha, sexta-feira é um dia de abstinência. Se a senhora não conseguir... Não tem a carne, esquece o peixe. Ou se não tem o peixe, esquece a carne. Assim, fazer um esforçozinho para se colocar diante de Jesus de forma... Peço desculpa, é o alarme de remédio. De forma... É um pequeno sacrifício que a gente faz comparado ao grande sacrifício que Jesus Cristo fez, né? Esses dias santos do tríduo pascal, quinta, sexta, sábado, elevam o nosso emocional mais próximo de Cristo, elevam o nosso espiritual mais próximo de Cristo, nos fazem viver realmente cada um dos passos de Jesus Cristo, da Santa Ceia até o Calvário e depois para a ressurreição. É um momento muito bonito. Então, acho que vale a pena a gente se esforçar um pouquinho para fazer a abstinência de carne vermelha na Sexta-feira Santa. Pronto, gente. O recado está dado. Cada um faz conforme a sua fé, conforme a sua convicção. Faça do melhor jeito que você acha que está agradando a Deus, que está agradando... Quando você não faz barulho, eu faço. Pronto. Aqui é assim, a gente divide o barulho. Mas o que importa é seguir o ritual se você acredita e acreditar que tudo isso foi feito por você. Padre Rainson Dutra, muito, muito obrigada por essa participação, por dividir essas informações, esses conhecimentos. Uma boa Páscoa para você. Para a senhora também. E eu queria, por último, deixar uma mensagem ao povo, a todos vocês que nos assistem. Eu quero desejar uma feliz Páscoa e que esses dias santos possam nos ajudar profundamente na nossa transformação, para que possamos transformar a sociedade para o sonho de Deus.
Muito Amém. obrigado e feliz Páscoa a todos. Amém. Bom dia para o senhor, bom dia para você também e uma Páscoa maravilhosa para todos nós. Bom dia. Tchau e até a próxima.